Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Alexandre irá tratar da legislação estadual. E, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, os assuntos que a gente vai apresentar aos senhores diz respeito ao resultado de algumas soluções de consultas editada pela Receita Federal do Brasil. A primeira delas fala sobre a tributação do ganho decorrente de renegociação de dívidas auferidas por pessoa jurídica em processo de recuperação judicial. Então, como todos bem sabem, é de praxe, muitas vezes, as pessoas jurídicas que ingressam na recuperação judicial proporem o pagamento de parte dos seus débitos com um deságio, com um desconto. Então, a Receita Federal e existe uma discussão muito grande se esse desconto seria tributado ou não. A Receita Federal, através da solução de consulta, ela esclareceu que esses ganhos são tributáveis sim para fins do imposto de renda e da contribuição social, mas que, no caso das pessoas jurídicas em recuperação judicial, elas poderão lançar mão da compensação dos prejuízos fiscais sem observar a trava dos 30%. Ou seja, então esse seria assim a contrapartida por parte da União Federal para as empresas em recuperação judicial. O ganho decorrente da renegociação das dívidas é tributável para fins do imposto de renda e da contribuição social, mas, por outro lado, a Receita não exigirá a observância da limitação da trava dos 30% para a compensação do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da contribuição social. Isso é o que está disposto lá na solução de consulta, COSIT, número 104, de 23 de abril de 2024. Agora, uma outra solução de consulta, nós vamos falar sobre a questão de preços de transferência quando a importação for feita através de encomendante. Então, a Receita Federal, ela esclarece que, no caso da importação por encomenda, a obrigação de observar as regras de preço de transferência, ela se estende tanto para o encomendante quanto para o importador que pratica a encomenda. Então, sempre quando a importação for realizada através de importação por encomenda, o encomendante também ficará responsável por observar as regras de preço de transferência quando existir uma vinculação entre os três, entre o importador, o encomendante e o fornecedor lá do exterior. Então, os três deverão observar as regras de preço de transferência. Aqui no caso, a Receita, e essa se aplica inclusive também quando, além da vinculação, o produto tiver sido importado de país com tributação favorecida da renda. Então, entendimento da Receita Federal que, mesmo no caso de importação através do encomendante, o encomendante também poderá ficar sujeito a essas regras de preço de transferência quando a importação for de país com tributação favorecida. Isso é o que está disposto na solução de consulta COSIT, número 106, também de 24 de abril de 2024. E a lógica aí, a Receita esclarece que a utilização dos métodos fica a critério de cada uma das partes, sempre observando os preços efetivamente praticados versus preços parâmetros. Uma outra solução de consulta editada pela Receita Federal, a de número 92, de 17 de abril de 2024, ela trata sobre o oferecimento à tributação para fins do imposto de renda e da contribuição social das indenizações decorrentes de rescisão de contrato entre pessoas jurídicas, inclusive no caso aqui no caso presente que foi objeto da análise da solução de consulta, era uma concessão e indenização por encerramento de concessão de venda de veículos. A Receita entende que a indenização dessa rescisão, ela deve ser sim tributada para fins do imposto de renda, uma vez que a indenização se destinando a perdas de lucros futuros, ela representa um aumento patrimonial e, portanto, no entendimento da Receita Federal, mesmo que seja intitulada como lucros cessantes, lucros futuros,
ela integra a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social da pessoa jurídica beneficiária dessa indenização. Então, é um entendimento da Receita. É lógico que os contribuintes, essa matéria tem sido amplamente discutida nos tribunais, sobre se há ou não incidência de imposto de renda e contribuição social sobre lucros cessantes. Mas a Receita mantém o seu entendimento de que há sim tributação, e é o que está explícito na solução de consulta COSIT número 92. Por último, agora nós temos a questão, uma outra solução de consulta, e essa bem importante, que trata sobre contribuições do PIS e da COFINS, a exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais de vendas, base de cálculo. A Receita Federal, aqui, essa solução de consulta, a COSIT, ela esclarece que o ICMS destacado nos documentos fiscais não integra a base de cálculo da incidência e condições do PIS e da COFINS, ainda quando for apurado mediante aplicação de percentual fixo sobre a receita bruta oferida. Com vetação, é lógico, do aproveitamento de quaisquer créditos de imposto em sistemática especial de tributação instituída pelo ICMS. O que significa isso? Quando a pessoa jurídica tributa a sua receita não pelas alíquotas normais, mas sim como uma aplicação percentual fixo ou por unidade de medida, essa questão de PIS e COFINS também será objeto de exclusão do ICMS da base de cálculo dessas contribuições. Então, essa é uma decisão importante, é uma solução de consulta importante, que afeta muitas empresas que são tributadas para fins de PIS e COFINS com base em percentual fixo da receita bruta. Então, o ICMS destacado não integra a base de cálculo, ainda quando for apurado mediante aplicação de percentual fixo sobre a receita bruta oferida. É o que está disposto, então, na solução de consulta número 96, de 19 de abril de 2024. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fique agora na sequência com os colegas Alexandre, na área estadual, ICMS, e o colega André, na área previdenciária. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá! Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações da legislação federal no que tange ao IPI e do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. O assunto em destaque hoje refere-se ao requerimento para aquisições com suspensão do IPI. Através da publicação da Portaria COCAD número 62 de 2024, a partir de 1º de maio de 2024, o requerimento do registro prévio para fins de aquisição com suspensão do IPI pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora deverá ser feito exclusivamente por meio do Sistema de Gestão de Benefícios Fiscais, disponível no Centro Virtual de Atendimento, ECAC, observado quanto ao acesso e a juntada de documentos o disposto nas instruções normativas da Receita Federal do Brasil número 2022 de 2021 e número 2066 de 2022. Em se tratando de legislação estadual, tivemos a publicação do protocolo ICMS 13 de 2024, através do despacho CONFAS número 17 de 2024, tratando da substituição tributária nas operações com bebidas quentes, regulamentando, a partir de 1º de maio de 2024, a não aplicabilidade do ICMS substituição tributária nas operações interestaduais com bens e mercadorias classificados no SEST 02 02400 quando tiverem como origem ou destino o Estado do Rio Grande do Sul.
Anteriormente, o texto apenas abordava a situação em que o destino era o estado do Rio Grande do Sul. Também tivemos a publicação do Ajuste Sinief 1 de 2024, que altera o Ajuste Sinief 10 de 2022, estabelecendo a obrigatoriedade para o produtor rural de utilização de nota fiscal eletrônica ou nota fiscal de consumidor eletrônica, em substituição à nota fiscal modelo 4 a partir de 1º de maio de 2024, nas operações internas praticadas por produtores rurais que tenham faturamento no ano de 2022 superior a R$ 1 milhão e nas operações interestaduais. E, a partir de 1º de dezembro de 2024, nas operações internas praticadas pelos demais produtores rurais. Esta obrigatoriedade aplica-se às operações efetuadas em todos os estabelecimentos dos contribuintes citados acima, que estejam localizados nas unidades federadas signatárias desse ajuste, ficando vedada a emissão de nota fiscal modelo 4. E, por fim, foram publicados pelo Governo do Estado 3 instruções normativas referentes a: primeiro, alteração de diretrizes para o cálculo da contribuição dos municípios na receita do ICMS, levando em conta iniciativas locais que promovem a emissão de notas fiscais no programa Nota Fiscal Gaúcha, entre outros critérios. Segundo, revogação do título 1, capítulo 48 da Instrução Normativa, que trata das operações interestaduais com gás liquefeitos derivado de gás natural, por ter sido incluído o dispositivo no regulamento do ICMS que trata da mesma matéria. Terceiro, fixação, a partir de 1º de maio de 2024, para fins de substituição tributária, a lista de preços finais ao consumidor de bebidas relacionadas no regulamento no ICMS, no apêndice 2, seção 3, item 1. Seriam essas as informações da área fiscal quanto à legislação federal, no que tange ao IPI e ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Essa semana temos mais novidades sobre o FGTS Digital. Através da nota de contingência número 2 de 2024, a Caixa Econômica Federal definiu procedimentos excepcionais para o recolhimento de valores de FGTS relativos a períodos de referência anteriores à implementação do FGTS Digital, informados na competência em que se tornarem exigíveis, em decorrência de conversão de licença saúde em licença acidente de trabalho. Com relação à conversão de licença saúde em acidente de trabalho, o sistema FGTS Digital está recepcionando, no estágio atual de desenvolvimento, apenas competências de referência de períodos posteriores ao início da implementação do FGTS Digital, que ocorreu em março passado. Em razão disso, valores das competências até fevereiro de 2024 não poderão, por hora, ser recolhidos na guia do FGTS Digital, uma vez que o sistema não está internalizando essas informações. Diante dessa contingência, os empregadores estão autorizados a utilizar a GFIP com código 660 para recolhimento dos valores de fundo de garantia devidos em decorrência de conversão de licença saúde em auxílio acidente de trabalho, relativos a competências anteriores ao início da implantação do FGTS Digital. Também informamos que no sistema FGTS Digital foi disponibilizada uma ferramenta para que o empregador faça a gestão do histórico de remunerações dos empregados
que são utilizadas para fins de cálculo da indenização compensatória. O sistema faz automaticamente o cálculo dos valores de multa rescisória a recolher nos casos em que o motivo de desligamento gera direito ao pagamento da multa rescisória de 40% ou 20%, trazendo as bases já informadas ao E-Social, inclusive de competências anteriores ao início do FGTS digital. Caso o sistema não encontre base de cálculo para alguma competência, seja porque a competência é anterior ao uso do E-Social ou porque não foi declarada, o histórico de remunerações do trabalhador será mostrado como pendente e o empregador deve, preferencialmente, realizar a recomposição do histórico de valores do Fundo de Garantia, preenchendo manualmente as bases de cálculo, utilizando o preenchimento em bloco ou carregando um arquivo com as remunerações faltantes do trabalhador. Alternativamente, o empregador pode declarar o valor total atualizado da base de cálculo da indenização compensatória, incluídos os valores do FGTS decorrentes da rescisão. Ao optar por essa forma de declaração, o empregador deve preencher o campo valor da base para fins rescisórios, com o valor total da base de cálculo, informando se o valor inclui as verbas para fins rescisórios e o mês anterior à rescisão. Cumpre esclarecer que o valor informado neste campo é sempre o valor total da base de cálculo. Portanto, caso haja necessidade de majoração do saldo para fins rescisórios, o empregador deve informar o novo valor total, ainda que a guia já tenha sido gerada e paga. Em outras palavras, caso seja necessário recolher uma diferença na indenização compensatória em razão de majoração no valor para fins rescisórios, o empregador não deve preencher este campo apenas com a diferença da base de cálculo. Por exemplo, o empregador opta por declarar o valor total de R$100 mil para fins rescisórios, emite a guia e faz o respectivo pagamento. Mais adiante, percebe que houve um equívoco e que o valor para fins rescisórios é, na verdade, 110 mil. Nesse caso, o empregador deve alterar o histórico de remunerações, preenchendo o campo valor da base para fins rescisórios com o novo valor total de 110 mil reais, e não apenas com a diferença de 10 mil reais, como seria o procedimento da antiga sistemática da CEFIP. O sistema automaticamente calculará a diferença da indenização compensatória a recolher. Se a guia houver sido emitida, mas ainda não quitada, o empregador deve gerar nova guia com o valor integral e desconsiderar a anterior. O próximo tema de hoje diz respeito à apuração do Fundo de Garantia no caso de rescisão complementar. Primeiramente, cabe esclarecer que não há o conceito de rescisão complementar no E-Social e no FGTS digital. Na apuração do Fundo de Garantia mensal e da indenização compensatória complementar, o empregador poderá encontrar 3 situações. Desligamento com valores incompletos. Nesse cenário, o empregador deve retificar o evento S2299 no E-Social. Essa retificação irá sensibilizar o Fundo de Garantia Digital, alterando os valores devidos. Assim, basta gerar uma nova guia que conterá apenas a diferença a pagar, acrescida dos encargos legais cobrados desde o desligamento. Pagamento menor do valor da multa. Nesses casos, o empregador precisa acessar a funcionalidade de remunerações para fins rescisórios e corrigir as bases constantes do histórico de remunerações com a utilização das ferramentas disponibilizadas no sistema FGTS digital, devendo ainda, conforme comentamos anteriormente, informar o valor da base para fins rescisórios no Fundo de Garantia Digital, caso a opção seja pela informação do totalizador da base de cálculo da indenização compensatória. Após confirmar os novos valores, o módulo de gestão de guias será atualizado
e o empregador conseguirá emitir a guia, que será gerada apenas com a diferença da multa, acrescida com encargos legais desde o desligamento do trabalhador. Pagamento de uma remuneração pós-contrato. Quando existem valores a pagar ao trabalhador, mas que só se tornaram conhecidos e devidos em momento posterior ao seu desligamento, como nos casos de dissídio e convenções coletivas de trabalho, assinadas depois da database da categoria, o empregador deve informar os valores do evento S1200 da competência que se tornou devida. Assim, o Fundo de Garantia Digital irá gerar um novo valor de FGTS digital de 8% ou 2% e outro com a diferença da indenização compensatória de 40% ou 20%, dependendo do motivo do desligamento. Esses valores do FGTS mensal e da multa complementar serão lançados na mesma competência de informações no E-Social e não serão cobrados encargos para pagamento até o vencimento daquele mês. E encerrando as novidades sobre o FGTS digital, gostaríamos de comunicar que a Caixa Econômica Federal disponibilizou um novo canal direto para os empregadores tratarem de questões pertinentes ao FGTS digital, que é o WhatsApp 61 35 35 68 28, com encaminhamento para atendimento personalizado, que seria um atendimento humano, se necessário. Passando para o tema INSS, informamos que na semana passada a Receita Federal publicou solução de consulta, trazendo esclarecimentos sobre o aproveitamento de crédito tributário decorrente de ação judicial. Segundo a resposta da Receita, o crédito tributário decorrente de ação judicial pode ser executado na própria ação judicial para pagamento via precatório ou requisição de pequeno valor, ou, por opção do sujeito passivo, ser objeto de compensação com débitos tributários próprios na via administrativa. Ao fazer a opção pela compensação na via administrativa, o sujeito passivo sujeita-se ao disciplinamento da matéria feito pela Secretaria Especial da Receita Federal. Aqui gostaríamos de destacar o entendimento da Receita quanto à retificação da GFIP. Segundo a Receita, tendo ocorrido transmissão da GFIP, não há que se falar em prescrição ou decadência do direito da Receita, exigir a sua retificação ou lançar créditos relativos a penalidades pecuniárias correspondentes. De acordo com a consulta, a retificação ocorre relativamente aos períodos em que a GFIP era obrigação acessória do contribuinte, nos casos alcançados pela decisão judicial. E para encerrar o painel tributário da CCA Bernardon dessa semana, trazemos uma notícia não muito boa aos setores abrangidos pela desoneração da folha de pagamento. Faz poucos dias, conforme comunicamos em nosso encontro da semana passada, o Congresso Nacional prorrogou, pelo período de 60 dias, a vigência da medida provisória 1208, que revogou os dispositivos da medida provisória número 1202, que havia revogado a desoneração da folha de salários. Agora, na semana passada, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, alegando a falta de avaliação do seu impacto orçamentário e financeiro. Resta-nos permanecermos atentos ao desenrolar dessa decisão, que poderá trazer efeitos significativos aos setores que mais empregam mão de obra em nosso país. Com essas informações, concluímos o encontro de hoje. Tenham todos uma ótima semana.